isso, mas agora eu queria trazer aqui nosso próximo convidado, o André Pereira, analista político da Hold Assessoria Legislativa. André, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo aqui à BMC News. Eu agradeço, muito obrigado, bom dia, boa tarde, né, e boa semana para nós. Obrigada para você também, boa semana. Bom, a gente está falando muito, né, sobre todas essas questões inflacionárias, sobre essas questões todas também em relação ao aumento dos combustíveis, as medidas que o governo aqui brasileiro tem tomado por conta dessa alta dos combustíveis, numa tentativa aí de segurar os preços, redução de ICMS, né, por um lado, o aumento dos benefícios do Auxílio Brasil, voucher para os caminhoneiros, porém também no dia que foi anunciado um valor ali para o voucher dos caminhoneiros, muito criticado pela categoria, ameaçou ali uma paralisação, o governo vai, aumenta esse voucher, também é criticado, porque aí entra uma outra questão, a questão do teto de gastos, ou seja, né, muitas questões impactando, né, esse momento que é delicado, é um momento pré-eleição. Temos aí, não podemos deixar, né, de falar que existe uma grande preocupação também do presidente com o seu eleitorado. Nessa situação toda aí, né, que o país se encontra neste momento, o nome do próximo presidente sendo rejeitado ali também, quais você vê aí como desafios que o governo deve enfrentar e toda a questão de risco fiscal, né? Como que o mercado está olhando para toda essa situação na sua visão? Olha, em primeiro lugar, fica bastante claro que o governo não tinha e não tem, ainda hoje, já no final do mandato, né, nos 3 anos e meio de governo Bolsonaro, um projeto, um plano econômico efetivo, eficaz. E o caso dos combustíveis, e não só os combustíveis, a questão também da inflação como um todo, alimentos e tudo mais, deixa bem claro isso, mas os combustíveis acabam sendo algo simbólico, né? E essa que eu chamo de política errática, essas medidas, tentativa e erro, anunciando aqui, mudando amanhã, sendo alvo de ataques dos setores diretamente interessados, por exemplo, a questão dos caminhoneiros. Então está bastante claro que o governo não consegue tratar a questão a fundo. São medidas paliativas, meramente cosméticas, e realmente está claro que não consegue apresentar soluções. E não é da noite para o dia, não vai ser em plena campanha eleitoral que está começando que o governo vai conseguir achar soluções efetivas, reais, de maneira concreta. Tem que se sentar com muita calma, com tempo, e o que me preocupa é que esses paliativos realmente podem piorar o quadro geral, a questão fiscal, como você bem citou, piorar o quadro, e aí sim a conta ficar mais salgada, o dano ser muito maior, mais elevado, inclusive para o próximo governo, seja o presidente Bolsonaro reconduzido ao cargo, ou seja um outro nome. Então é bastante complicado, bastante complexo, e mostra, a economia é o tema central dessa campanha, não tem jeito, em geral, a economia é o grande assunto, né? O bolso é o órgão do corpo que mais dói, né? Ou como diria o James Carville, né, o ex-assessor do Bill Clinton, a economia é estúpido, e a economia não tem para onde correr. Mas é um quadro muito complicado e a cada dia parece que novos elementos vão sendo somados para piorar a situação geral. Olha só, ainda desse tema, né, dos combustíveis, o indicado pelo governo, né, o comando da Petrobras, deve ser avaliado hoje, né, pelo Conselho Administrativo. Aliás, deve estar sendo avaliado, porque estava previsto aí para as 11 horas da manhã. Provavelmente deve ser aprovado. Como esse início da nova gestão interfere na governança corporativa da estatal e na transparência com os acionistas minoritários? Quais os possíveis objetivos, né, do executivo com essa troca de chefia da companhia, que já vai para a 4ª troca? Pois essa é a questão de $1 milhão, é essa, exatamente, porque você tem o fato do Caio, o novo Caio Fernandes, né, me fugiu o nome dele, ele é muito ligado ao Paulo Guedes, né, Paes de Andrade, nome do ex-deputado. O Caio Paes de Andrade é muito ligado ao Paulo Guedes e, portanto, espera-se que ele seja, digamos, mais fiel às demandas, ao deliberado determinado pelo Planalto, né, pelo presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, quer dizer, a ideia de um reforço nessa ação que os presidentes anteriores não estavam dando por conta da política mesmo, oficial da Petrobras, PPI e tudo mais. Então, agora, é o desafio dele. Como é que ele vai se equilibrar nessa balança, Caio? De um lado, tem um governo, um presidente que já se mostrou absolutamente atuante, ativo, intervencionista
na empresa, na petroleira, e de outros acionistas, o mercado como um todo olhando, preocupado, vendo o risco da empresa perder mais e mais valor de mercado, e como que ele vai equilibrar isso? E não se serve a dois senhores, né? Simultaneamente, ele vai ter que tomar uma posição. Se for uma posição institucional, realmente, ele segue o que os outros anteriores a ele fizeram. E aí vai comprar uma briga com o Planalto e vamos ver o tempo também que ele vai sobreviver à frente da empresa. Eu, particularmente, não queria estar no lugar dele hoje. Realmente, a pressão vai ser muito grande, muito forte de todos os lados. E não sei se ele tem condições, e dado até o currículo dele específico com relação à Petrobras e tudo mais, se ele teria condições até técnicas para tocar esse gigante nesse contexto que nós estamos vivendo. Em relação aos desafios aí do governo, né, pela frente, eu queria trazer um pouquinho aqui a questão do próprio ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Nos últimos dias a gente tem visto aí o nome dele, né, muito aí nas manchetes dos jornais, principalmente depois da prisão aí do ex-ministro, gravações, possíveis gravações, né, de conversas, onde ele e o presidente, né, o presidente Bolsonaro e também o ex-ministro aí teriam conversados sobre algumas questões que acabaram colocando ali até pessoas próximas aos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura também nessa questão toda. Eu queria entender um pouquinho se você acredita, né? Ontem, inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que não tinha indícios ali para prender o Milton Ribeiro. Se você acredita que toda essa questão ela pode aí, de certa forma, acabar prejudicando até a imagem do presidente Jair Bolsonaro nessa reta final aí da campanha dele, ou você acredita que não, que isso realmente pode ser aí, né, ser encarado para quem já é o eleitor do Bolsonaro como algo que pode ser uma tentativa aí de prejudicar a imagem do presidente? Como que você avalia especificamente este imbróglio aí para o presidente Jair Bolsonaro tentar resolver aí perto das eleições? Olha, em primeiro lugar, o que nós vemos é uma resposta imediata do governo, dos grupos bolsonaristas, que são muito atuantes, em especial nas redes sociais, né? Explicando, olha, não, o Milton, se ele fez a ação dele, o presidente Bolsonaro não tem nada a ver, era uma pessoa de confiança, até o Bolsonaro frisou isso na última live dele, ele que responda por seus atos, caso tenha, então vai se tentando descolar, né? Mas você tem dois elementos aí muito complicados que acendem sinais de alerta importantes para o governo. De um lado, a possibilidade real de uma CPI. Uma CPI em campanha, durante a campanha eleitoral, é uma loucura. O Senado, que é uma casa, digamos, bastante mais independente do Planalto, muito mais do que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal é bem mais atuante, assertivo em posições contrárias aos interesses do Planalto. Então, uma CPI nessas condições, e em tempos eleitorais, em tempo de campanha, pode realmente trazer muito dano extra para o governo, o presidente Bolsonaro. E, além disso, nós temos a questão do discurso mesmo, porque um dos motes do Bolsonaro é: meu governo é zero corrupção, não temos mais corrupção, não tem nenhum caso. O evento Milton Ribeiro e toda a história com os pastores, o ouro, o ouremos e tudo mais, deixa claro que não, que havia corrupção muito próxima ao governo, na esplanada mesmo. E mais ainda, a conversa, o suposto áudio dele, né, com a filha do Milton Ribeiro, dizendo que o presidente teve um pressentimento de que poderia haver alguma ação da Polícia Federal iminente, quer dizer, deixa claro que o Bolsonaro tem alguma intervenção aí nesse caso, intervenção na PF e tudo mais. Qual seja, criaram-se as condições para você ter uma grande frente de crise nova com o ex-ministro, com o Planalto, com uma pasta central, uma pasta que tem muitos recursos, o FNDE, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, tem muito dinheiro, muitos recursos, está na mão do Centrão, então é bastante complexo. Nesse sentido, o governo tem que ter muito cuidado e cada frase, cada colocação do presidente, cada ação que tomar a partir de agora tem que ser muito bem pensada, porque toda cautela é pouca.
Queria trazer aqui uma outra questão também muito emblemática, né? Inclusive teve uma pesquisa que a gente falou agora há pouco do Poder Data, que 41% da população ali ouvida nessa pesquisa avaliaram negativamente o trabalho do STF, né? O STF que é aí, né? Tanto o STF quanto o TSE tem sido aí alvo de muitas críticas do presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente tem essa pesquisa agora que mostra que a população está sim insatisfeita, vê o trabalho do STF como negativo. A gente já tem discutido muitas questões aqui do próprio STF em relação à parte mais jurídica, com alguns especialistas que também têm criticado um pouco dessa sobreposição dos poderes e também de uma questão mais política por trás ali dos ministros. Eu queria entender da sua visão em relação a essa pesquisa divulgada hoje, que mostra aí 41% dos entrevistados criticando especificamente o trabalho do STF. Como que você avalia esses números na sua visão? E será que realmente essas críticas do presidente Jair Bolsonaro possam estar também influenciando aí a população a enxergar o trabalho do STF de uma outra forma? De repente, eu falo assim, há poucos anos atrás ninguém sabia o nome dos ministros. Hoje a população sabe o nome de todos os ministros e não sabem até dos jogadores do Brasil que vamos ter uma Copa aí esse ano, né? Não sabem essa escalação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua visão em relação a isso. Não, perfeito, a sua colocação foi perfeita e eu ia abrir com isso que você colocou ao final. Realmente, até pouco tempo atrás, você tinha notórios desconhecidos, a população não conhecia os integrantes, os 11 componentes da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Eles podiam circular na rua, andavam, em Brasília você via isso, 2000 e pouco. Há quem diga que a TV Justiça, quando a TV Judiciária entrou no ar, começou a mudar isso. E, de fato, o Supremo, nos últimos tempos, tem um novo protagonismo em que os 11 integrantes se tornaram figuras nacionais que são mais conhecidas do que times de futebol, do que a Seleção Brasileira, do que o meu São Paulo. Então, nesse sentido, há muitos elementos aí. Há ego, né, o ego dos 11 integrantes, o peso, a importância, porque muito se fala da judicialização da política, né? Quer dizer, muitas das demandas que, em tese, seriam resolvidas via legislativa, via parlamentar, estão caindo no Supremo por falta de decisão, por, digamos, inapetência ou esse vácuo que o Congresso deixa. Então, nesse sentido, cada vez mais e mais eles são demandados em todas as questões. Tem questões, inclusive, absurdas, né? Até casos de divórcio, por vezes, caem no Supremo. Não é para discutir, não seria o âmbito ali de uma situação dessa. E, por outro lado, o presidente Bolsonaro encontrou um caminho, um discurso, aí, um palco interessante para explorar, e você vê que esses 41% da poder estão acima das intenções de voto e acima do chamado bolsonarismo clássico, bolsonarismo raiz, aquele eleitor fiel no presidente. Quer dizer, ele consegue, sim, com o discurso, com a ação, com as manifestações, não só dele, como boa parte do governo, encontrar eco em parte significativa da sociedade. Isso é muito importante e leva a pensar que a gente deve retrabalharmos toda a questão das instituições, do funcionamento das instituições, como é que o país trabalha, como é que os três poderes se interagem, se completam ali, se equilibram, né? Então é bastante complicado. É um número que, se eu fosse um integrante do judiciário, eu estaria bastante preocupado. Ô André, uma outra questão, né? Até eu tô olhando aqui no nosso chat, as pessoas interagindo, mandando perguntas. Tem uma pergunta aqui bem interessante, inclusive, de um dos nossos telespectadores, Kleber Fábio da Silva. Ele falou assim, no trecho na hora que você falou que o governo não tinha um plano, ele gostaria que você pudesse explicar como que seria possível, né, existir um plano, qualquer que seja o presidente que estivesse diante dos cenários, né, que aconteceram, 2 eventos de grande magnitude, Covid-19 e a guerra na Ucrânia, né? O quanto isso realmente não possa ter atrapalhado, inclusive, o próprio plano do presidente em questão, que é o Bolsonaro, mas que pudesse ser qualquer outro presidente não ser impactado, como a gente tem visto também, né, nos outros países que também enfrentam os mesmos desafios. Sem dúvida, na verdade, concordo plenamente. 2 eventos inesperados que não estavam no radar, não estavam no horizonte. A Covid, bem de surpresa no início de 2020, e a invasão da Ucrânia pela Rússia, apesar de ter sido cantada em verso e prosa desde o final de 2021,
não se acreditava, muita gente não acreditava. Não vai acontecer, o Putin não vai ser louco a tal ponto. E em final de fevereiro estava lá, botou as tropas e o que a gente vê é uma coisa muito complicada que corta os fluxos de alimentos, né, trigo, cereais, a questão do petróleo, do gás. Então isso impacta naturalmente, qualquer que fosse o presidente, não teria como. Agora, se sabia, essa nossa legislação, o PPI, desde o governo Temer, a partir do governo Temer que funciona essa política atrelada aos preços internacionais. Então, devia saber, se vai ter alguma contingência, algum problema sério, você tem que estar preparado, você tem que ter um plano B, aquela situação de emergência mesmo, como vamos atuar em caso desse. E não só não atuou, como não consegue encontrar encaminhamentos. Por isso que eu falei, é muito complexo, não se resolve da noite para o dia, infelizmente. Os paliativos podem ser mais perigosos no país, mais danosos a médio e longo prazos. Então me assusta muito essa movimentação. E esse ponto de cortar o ICMS dos estados, né, que é o grande tributo dos estados, o tributo central, para reduzir o preço da bomba para o consumidor, é muito grave, porque você corta do outro lado, você tira recursos de saúde, educação, e não é cortando imposto, qualquer manual de economia, e eu não sou economista, mas qualquer manual básico de economia fala, não é cortando imposto que você vai atacar o coração do problema inflacionário, né? Então é nesse sentido que eu quis contar, e claro, concordo plenamente que o problema da guerra e a pandemia vieram só para bagunçar mais essa situação. São situações bem delicadas, né, o professor? A gente vê aí que todos os governos já passaram por essa situação, inclusive o próprio PT também, anteriormente, também já passou por essa situação de segurança de preços ali, a própria Dilma, quando aconteceu a questão das hidrelétricas ali, segurar preço, a gente vê a consequência e a gente também vê as consequências aí nos nossos países vizinhos, né? A Argentina agora está aí com uma inflação disparada por conta também dessa questão de congelamento de preços. São situações bem problemáticas. É claro que nenhum candidato quer ter essa responsabilidade aí em situação de ter os preços disparados em seu governo, tentam de todas as formas aliviar essa imagem aí associada a isso, porém, na verdade, todos passam por esses desafios, né? Eu queria só trazer aqui uma outra questão, como que você enxergou aí o anúncio, né, de Braga Neto para ser vice aí na chapa aí junto com o presidente Jair Bolsonaro? Olha, mais um aceno de fato esperado, um aceno ao eleitor mais fiel, quer dizer, estamos juntos, os militares compõem esse governo, era o Mourão, agora a partir do ano que vem, se formos reeleitos, será o Braga Neto, aquele núcleo todo, o general Augusto Heleno, o general Paulo, que é o ministro da Defesa, o Ramos, quer dizer, é um pessoal que a gente já conhece, né? E agora, houve um ruído nos últimos dias, né, nem semanas, nos últimos dias, em torno da ex-ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que aparecia como um potencial candidata, política, mulher, só que a avaliação que eles fizeram, e eu concordo aí, ela agregaria muito pouco, porque ela não tem o discurso da mulher. Se o presidente Bolsonaro tem uma rejeição maior entre as mulheres, não seria a figura da Tereza Cristina que reverteria essa situação, porque ela é muito mais ligada ao agronegócio, ao contrário, por exemplo, da Simone Tebet, que sim, comanda a bancada das mulheres no Senado, tem uma atuação pró-defesa dos interesses, né, femininos ali no Senado, no Congresso e no país agora, na campanha que está se iniciando. Então, a Tereza Cristina é melhor, e ela tem boas condições de ser eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul, então é mais inteligente, confirma ela, nos ajuda no Senado, e aqui o Braga Neto mantém um jogo que nós conhecemos, estamos jogando desde 2018. Queria só trazer um outro ponto, né? Essa questão das mulheres votarem em mulheres. Se fosse assim também, aí Simone Tebet estaria com uma popularidade muito maior, né? Acho que isso também tem que ser levado em consideração. A gente também não pode deixar de falar dessa questão. Agora, você acredita que essa questão de trazer o Braga Neto pode ser uma estratégia também do próprio presidente, pensando num possível, né, vitória, reeleição? Ele ter ali um militar como vice, igual foi o Mourão, isso impediria talvez uma tentativa de um impeachment ou de um Congresso que não vai querer ter um militar ali como um presidente também, então eles acaba sendo talvez uma estratégia. Eu tenho um militar como vice e isso pode me trazer aí talvez de repente, né, uma possível proteção, um seguro, contra um possível impeachment se vier a ser eleito.
Sem dúvida, é um hedge que ele fez, que ele está fazendo, uma proteção, uma blindagem, porque se comenta em Brasília, olha, uma política do Centrão, por mais fiel que seja ao Bolsonaro, e a Tereza Cristina foi uma excelente ministra, no ministério quase caótico, ela foi uma excelente ministra, segurou vários rojões em momentos distintos desse mandato, né? Então, apesar dela ter esse perfil, e ela é uma conciliadora por natureza, eu conheço pessoalmente, é uma figura realmente que chama atenção por isso, mas é política, e é política ligada ao Centrão, integrante do Centrão, e por receio, sem dúvida, olha, eu te confio até a página 4, né? De lá em diante a gente não sabe o que pode acontecer, então vamos terminar essa questão na raiz, vamos evitar já de saída, colocando um militar de novo, mais uma vez, né? Com um perfil até similar ao Mourão, o Braga Neto, e como você bem colocou também, mais uma vez, que o Congresso não gostaria de tê-lo como presidente, comandando o país. Então mantenha o Bolsonaro, em qualquer problema, mantenha o Bolsonaro, que é melhor ele do que o Braga Neto, um militar à frente do país. Bom, ficaríamos aqui um tempão batendo um papo, trazendo essas informações importantes, assunto não falta, mas a gente já está com o nosso tempo aqui estourando. Queria agradecer a sua participação, André, muito obrigada. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigada.